Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Ambiente e Energia, hoje que tem, nesta primeira fase, duas audições. Quero cumprimentar a Raquel Ferreira, que nos está a acompanhar à distância, e, desde já, agradecer muito a disponibilidade e a colaboração, quer do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Passos Ferreira, quer também do Sr. Vereador que tem o pelouro do Ambiente, da Câmara Municipal de Paredes, o Dr. Francisco Leal, porque todos nós sabemos que não há nenhuma obrigação legal dos nossos Presidentes de Câmara estarem cá, ou do Poder Local estar cá, e por isso foram convidados a estar aqui, e como acederam, também merecem esta deferência especial. Muito obrigado. Esta audição tem a ver com um requerimento que surgiu já há alguns meses por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a ver com o problema da poluição no Rio Ferreira e, portanto, aquilo que vai acontecer nesta audição vai ser, numa primeira fase, uma apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista para mostrar e explicar a todos as causas e a razão de ser deste requerimento. Depois, seguir-se-á uma intervenção inicial, quer da Câmara de Passos Ferreira, quer da Câmara Municipal de Paredes. Estamos aqui a pensar numa intervenção inicial até 10 minutos, não é preciso usar o tempo todo. Seguir-se-á depois uma ronda por todos os partidos, com um timing previsto também de cerca de 4 minutos, e no final as duas câmaras municipais terão a oportunidade de poder responder às questões que forem solicitadas ou para dar informações complementares. E, portanto, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apenas e só neste momento para a apresentação do requerimento, e eu creio que vai ser o Sr. Deputado José Carlos Barbosa a fazê-lo, até pela afinidade que tem e conhecimento que tem deste território, e por isso, José Carlos Barbosa, sempre bem-vindo nesta comissão, e a palavra é sua. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Humberto Brito, Sr. Vereador Francisco Leal e Sr. Doutor, o nome já me esqueci, Lopes. Francisco? Leal, sim. Ok, é muito simples, nós decidimos fazer este requerimento porque ouvimos aqui o Sr. Presidente da Junta de Lordelo que apresentar aqui um conjunto de preocupações devido ao problema da ETAR, que é um problema grave ambiental e que é um problema que nós, pelo menos na região, os autarcas da região metem este problema fora do combate político, é um problema de todos os partidos, de toda a região, e é uma luta de todos nós, e aquilo importante é percebermos qual é o ponto de situação, perceber qual é o que é que aconteceu. Também era importante aqui ficar esclarecido o que é que aconteceu, porque já foi feito um investimento, e perceber qual é o ponto de situação, quais são os passos seguintes, qual é o prazo de execução seguinte, e basicamente era isto nesta fase, era ouvir-vos, e depois de vos ouvir, claro que irão surgir aqui um conjunto de questões, e faremos as questões depois de vos ouvir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar às intervenções iniciais das câmaras municipais. Vamos começar pelo Sr. Presidente da Câmara de Passos Ferreira, Dr. Humberto Brito. Faz favor, até 10 minutos, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e também os seus deputados, os que nos acompanham. Agradecer esta oportunidade do município de Passos Ferreira poder vir aqui à Assembleia da República, também prestar os seus esclarecimentos sobre uma matéria que é relevante para nós, para o nosso concelho, para a nossa população, e para a qual, nos últimos anos, 11 anos, temos procurado dar uma resposta. Bem, sem fazer um bocadinho a cronologia, seria um bocadinho difícil contextualizar, mas procurarei ser sintético. Eu entrei na Câmara Municipal em outubro de 2013. Passos Ferreira tinha sido governado durante muitos anos pelo Partido Social Democrata, até esse ano, desde as primeiras eleições, e em 2004, 2005, a concessão de água e saneamento tinha sido produzida a concessão de água e saneamento, ou seja, tinha sido entregue a uma entidade privada para explorar o sistema de água e saneamento no concelho. Nós tínhamos uma baixa taxa de cobertura nesses anos,
esta taxa de cobertura previa que nós chegássemos aos 95% no saneamento e 90% na água, e tínhamos uma ETAR completamente subdimensionada para resolver todas as novas, ou para acolher todas as novas ligações que se produzissem no saneamento. Ou seja, quando eu entrei em funções, tínhamos claramente ali um passivo escondido, era não só um passivo ambiental, mas também era um passivo da necessidade de haver um investimento para poder, entre 2004 a 2013, acolher ou tratar as águas residuais que eram despejadas naquela concessão e que não tinham sido, e que não tinha havido nenhuma preparação formal, pelo menos em termos documentais, entre a concessionária e a Câmara Municipal até essa data, para esse fim. Chegado a 2013, eu entro na Câmara Municipal, a Câmara Municipal estava endividada, teve que recorrer do instrumento financeiro criado pela Assembleia da República, o Fundo de Apoio Municipal, o FAM, para resolver um conjunto de problemas. Enfim, isso não é relevante, mas para vos dizer a situação que eu encontrei na Câmara Municipal, a concessionária pedia mais de 100 milhões de euros de reequilíbrio económico-financeiro, a concessionária de água e saneamento. A Semarice havia uma empresa municipal que devia mais de 50 milhões de euros das zonas industriais e o município devia mais de 70 milhões de euros. Nós tínhamos uma receita na altura na ordem dos 20 milhões de euros. De facto, era uma enormidade de dívidas que era preciso resolver e eu fui confrontado com isso, com todas as dificuldades e também com esta questão da ETAR. Eu tenho uma primeira reunião em junho, se não me engano, com o Secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos, ainda do governo do PSD-CDS, em Castelo de Paiva, que me diz havia a possibilidade de nós ligarmos, através de um coletor, as águas para o saneamento, tratar o saneamento em Valongo, fazer ali uma ligação. Só que nós, na altura, já éramos conhecidos por ser a água mais cara de Portugal, a água e o saneamento. Ferreira, durante muitos anos, infelizmente, tinha esta notoriedade, que não era nada positiva, e eu, aquilo que disse ao Sr. Secretário de Estado foi isso: olha, não vejo isso com bons olhos, porque isso vai encarecer ainda mais o tratamento das águas residuais. Se já é caro, vai ser muito mais caro, e por isso não vejo essa solução como uma solução que sirva ao município. De facto, acabou por não ir para a frente. Entretanto, houve a alteração do governo, entrou um novo governo, liderado pelo Partido Socialista, e fui junto do Ministro de então, fazendo as diligências necessárias para resolver o problema, procurando obter os financiamentos necessários para isto. Nós, em 2015, também fizemos um memorando de entendimento com a concessionária, em que pretendíamos que a resolução do problema fosse, ou seja, quem construísse a ETAR fosse a concessionária das águas de saneamento de Passos Ferreira e não fosse o município. O POCU não permitiu, disse que quem tinha que avançar com o investimento era a Câmara Municipal. Pronto, em face dessas indicações, das reuniões que fui tendo com o Ministro e na altura com o Secretário de Estado, Carlos Martins, o engenheiro Carlos Martins, foi-nos atribuída uma verba de 5 milhões de euros. Nós tínhamos uma ideia que a ETAR custaria, para aquilo que tinha sido o estudo da concessionária, cerca de 12 milhões de euros. O Secretário de Estado disse que com 5 milhões de euros era o valor que tinha disponível para nós avançar com a candidatura, aquele aviso, e eu vim estava aqui em Lisboa, onde estava o Ministério do Ambiente, na Rua do Século, cheguei lá acima, né, e fui perguntar à concessionária, depois a quem fez o projeto da concessionária, se era possível, com 5 milhões de euros, resolvermos o problema. Disseram-me que sim, analisar o processo, primeiramente, né? Depois, mais tarde, disseram-nos que sim, com algumas dificuldades, alterando o projeto, reformulando a ETAR existente, que éramos capazes de dar uma resposta. E assim foi. Nós contratamos depois o projetista, que fez o projeto, fizemos o concurso público internacional, ultrapassava 5 milhões de euros e avançamos com a construção. Isto em 2018. Ela estava prevista terminar em 2020, foi entregue no final de 2020, novembro, sem por meio uma das questões técnicas, que era a tecnologia que lá foi implementada, que era de facto uma tecnologia inovadora, que agora posso falar disto com alguma propriedade, mas que na altura não dominava esta matéria, que é as membranas cíclicas, não é assim? Cíclicas redondas, e que foi lá instalada. Essas membranas foram produzidas por uma empresa austríaca e durante o período de arranque da ETAR tivemos ali alguns constrangimentos
porque a Áustria, na altura, não permitia que os austríacos saíssem fora do país por causa do Covid-19. Ou seja, eles queriam estar presentes no arranque da ETAR, mas eles não nos deixavam vir, nós pedimos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros se era possível, porque depois eles também não assumiam responsabilidades, enfim, houve ali um conjunto de contratempos que procuramos ultrapassar. Mas, apesar disso, verdadeiramente, a ETAR começou inicialmente a funcionar, chegou à capacidade de tratamento de 80%, ela que tinha uma capacidade inicial, em 2013, 400 e 450 metros cúbicos por hora em hora de ponta. Nós estava previsto ter um tratamento de 1000 metros cúbicos em hora de ponta, 10 mil metros cúbicos diários, mas efetivamente ela nunca chegou a atingir os valores para os quais nós tínhamos contratado o projetista, o empreiteiro e também a introdução desta tecnologia. O tempo foi decorrendo. Nós fizemos, a Câmara Municipal mandou fazer uma auditoria à ETAR. Esta auditoria disse que o projeto estava feito em conformidade com aquilo que estava previsto, só que o problema não se resolvia. Fomos interpelando projetista, empreiteiro para resolver a questão. Não resolvendo, o município decidiu avançar com uma ação judicial contra estas 3 entidades, que está em curso neste momento. Na semana passada houve a perícia, também foi um processo longo, houve a perícia técnica ao que lá está instalado, para apurarmos todas as responsabilidades. No âmbito das contestações das entidades, foram chamadas mais 2 outros responsáveis, que figuram na qualidade de réus, que é as Águas de Passos Ferreira e também a IDURB, que é a entidade que procedia à exploração do sistema contratado pelas Águas de Passos Ferreira, mas faz parte do grupo das Águas de Passos Ferreira. Mas isto não resolve o problema de fundo, não é? Porque verdadeiramente a ação judicial que vai demorar os seus termos e que está a correr, e o município está aqui de consciência tranquila e de cabeça levantada, porque quer apurar as responsabilidades do que é que correu mal naquele processo, e pedimos uma indemnização correspondente aos valores lá investidos, para ser ressarcidos de tudo quanto lá gastamos, e esperamos de facto que alguém nos pague esses montantes, mas também simultaneamente quisemos e queremos e estamos a trabalhar para resolver o problema. Isto ainda antes do atual governo. Tive uma reunião com o ministro Duarte Cordeiro, que era ministro do Ambiente, e com o engenheiro Pimenta Machado, que tem sido muito colaborador, ou tem colaborado muito com o município de Passos Ferreira na resolução deste problema, e que nos ajudou também, já agora em nota de rodapé, a instalar lá um sistema que, apesar de provisório, ajuda a mitigar as consequências do não tratamento efetivo ou total das águas residuais, que são os CAFs, que nós temos lá instalados na ETAR. Mas, dizia eu que o Ministro, fomos avançar no sentido de avançar com a construção de uma nova ETAR de raiz. Ou seja, aquilo que eu disse, eu não estarei mais disponível, o município não estará mais disponível para procurarmos fazer remendos numa ETAR que, efetivamente, não vale a pena. Tudo que se lá possa fazer não deixa de ser um remendo. Aquilo foi construído em 1993, não tem capacidade. Já antes de eu chegar, havia profundas reclamações por parte, quer da Junta de Freguesia de Lordelo, quer do município de Paredes. E por isso, enfim, ou se faz uma coisa de raiz nova ou não valia a pena estar a gastar mais dinheiro. E assim foi, havia essa disponibilidade. Nós avançamos com um estudo interno, quanto é que custaria a ETAR, custaria cerca de 20 milhões de euros construir uma nova ETAR. Entretanto, como devem saber, a CCDR, Comissão de Coordenação Regional do Norte, avançou agora recentemente com um aviso para 7 hectares, aliás, foi definido em termos da APA e da Assembleia da República quais seriam as hectares prioritárias. A da Arraigada é a prioridade número 1, e isso é um aviso. Eu fiquei preocupado, o aviso falava em 20 milhões de euros, 22 milhões de euros para 7 hectares, sei que pode ir até 45 milhões de euros, e na altura pedi uma reunião ao atual Secretário de Estado, Dr. Emílio, para me receber, porque efetivamente a mim deixava-me com algum receio que não houvesse financiamento suficiente para resolvermos o problema. Já ultrapassou o tempo, mas continua, Sr. Presidente. Mas só obrigado se somar então nisto. Efetivamente isso deixou-me preocupado, o montante poderia ser insuficiente. Tivemos várias reuniões já, entretanto, em novembro, o Sr. Secretário de Estado recebeu. Tivemos reuniões na Comissão de Coordenação da Região Norte, também com o professor António Cunha, no sentido de sabermos se havia ou não havia financiamento.
para termos 20 milhões, porque são 7 hectares, e de facto é essa a dificuldade. Para além disso, procurar que fosse a concessionária a fazer a obra e não a Câmara Municipal. Quem tem todos os instrumentos e os conhecimentos efetivos e que faz a exploração e a gestão do sistema é concessionar a obra do contrato de concessão e não a Câmara Municipal, e daí também entendermos que essa responsabilidade deve ser assacada à concessionária e não à Câmara Municipal. É isso que estamos a fazer, entregamos o processo agora à concessionária, temos que fazer aqui e aqui está uma dificuldade, e não sei se a Assembleia da República nos pode ajudar neste processo, é que nós temos que fazer de novo o reequilíbrio económico-financeiro da concessão, se a concessionária avançar com a obra, temos que fazer a revisão do modelo, através do reequilíbrio económico-financeiro, isto tem que ir ao Tribunal de Contas, isto tem que estar pronto até 31 de março. Isto é extremamente penoso, porque é muito burocrático, é difícil compatibilizar todas estas agendas, mas estamos a trabalhar nesse sentido para resolver este problema, sendo certo que de facto precisamos aqui de uma ajuda e certamente teremos que pedir uma prorrogação do prazo para poder resolver a questão do reequilíbrio económico-financeiro, ele ser aprovado e depois fazermos a candidatura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excedeu aqui 2 minutos, mas acho que valeu a pena, porque deu aqui informação muito pertinente no âmbito da nossa audição. E agora passo a palavra ao Sr. Vereador do Ambiente, Dr. Francisco Leal, da Câmara Municipal de Paredes. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sua Excelência, também os senhores deputados e membros desta comissão, portanto, os demais presentes. O município de Paredes está aqui, embora na figura de espectador, a verdade é que é o principal lesado, se não o maior lesado de todo este problema que tem surgido. Desconhecendo de que forma que esta comissão anteriormente foi debatendo esta questão, eu iria fazer apenas uma pequena resenha daquilo que se está a passar, para que também as decisões que ou pelo menos as iniciativas que venham a resultar desta comissão, possam ir de encontro àquilo que se passa verdadeiramente no Rio Ferreira. Em primeiro lugar, faço já aqui uma declaração de interesses. Eu sou natural de Lordelo, nasci lá, vivo lá, e, portanto, este problema do Rio Ferreira tem passado pela minha vida, e a verdade é que tenho sentido na pele também tudo o que aqui está a fazer. Tem vindo a acontecer. Este problema do Rio Ferreira é um dos maiores problemas ambientais que nós assistimos no nosso país, no Concelho de Paredes, e em especial tem afetado a cidade de Lordelo. A verdade é que uma breve resenha histórica que aquilo que agora irei fazer tem sido um suplício que tem afetado a população de Lordelo e os utilizadores, e isto quando é possível utilizar o Parque do Rio Ferreira. A beleza de um rio e das suas paisagens que estão fortemente condicionadas pelo arrastar de uma situação com mais de 20 anos que destruiu por completo a fauna e a flora e transformou o Rio Ferreira num rio morto, com gravíssimas repercussões na vida da cidade de Lordelo. Todos nós sabemos que ter um rio que atravessa o nosso território é sempre uma potencialidade. Infelizmente, esta mais-valia transformou-se num pesadelo, num tormento que tem levado a população lordelense ao desespero. O Rio Ferreira nasce em Ferreira, Passos Ferreira, atravessa Lordelo e segue para Sobrado de Valongo para desaguar no Rio Douro. Ao longo do seu curso, na cidade de Lordelo, o rio se penteia por entre margens, criando locais idílicos com belíssimas paisagens naturais e quedas de água. Ao longo das suas margens, podemos encontrar os históricos moinhos para moer a farinha, ainda hoje em funcionamento e constituem uma mais-valia que importa preservar. Ao longo do rio desenvolve-se o Parque Urbano do Rio Ferreira, que liga as cidades de Lordelo e Rebordosa, duas das maiores cidades do Concelho de Paredes, que alberga cerca de 30 mil habitantes. Este parque, com mais de 43 hectares de área verde, é um dos maiores parques da região norte. A construção deste parque alterou de forma significativa a zona envolvente, criando uma nova centralidade para a cidade de Lordelo, destacando-se os seus percursos de manutenção para caminhadas e desporto, zonas de lazer, protegendo o património histórico, com zonas de interesse etnográfico e arqueológico, valorizado pela presença de inúmeros moinhos e da ponte românica no lugar de Penhas Altas. Todas as mais-valias do Rio Ferreira estão neste momento condicionadas pelos problemas provenientes da hectare de Passos Ferreira.
Quando, em 1993, foi construída esta ETAR, começou a destruição do rio Ferreira em Lordelo. Rapidamente, este equipamento revelou-se fatal para a vida do rio Ferreira. Infelizmente, a demora em reconhecer a existência de problemas na estrutura da ETAR, a sua eficácia e de o facto há muito aquela estrutura estar obsoleta, acabou por destruir por completo o rio Ferreira, condicionando de forma terrível a vida da população da cidade de Lordelo, que se viu privada de usufruir do rio e do parque urbano devido aos maus cheiros, aos insetos que provocam problemas de saúde pública. Urge resolver definitivamente este atentado ambiental. Apesar da situação ser de conhecimento de todas as entidades, a verdade é que o problema tarda a ser resolvido. Em vez de usufruir de um parque urbano, os lordelenses foram obrigados a fugir do mesmo, quer seja pelos maus cheiros provenientes do rio, que por vezes apresenta uma água petrificada, que mais parece um esgoto a céu aberto, representando um atentado à saúde pública. Quando, em 2019, se iniciaram as obras de ampliação e beneficiação da ETAR da Reigada, julgávamos nós que o problema estaria resolvido. Foi anunciado e foi prometido que a ETAR estaria dotado de funcionalidades várias, com tratamento das lamas e tratamentos biológicos que iria resolver a vida ao rio. Foi com essa esperança que a população suportou todos os constrangimentos e agravamento da qualidade da água, refugiando-se sempre que possível longe do rio. Foram meses de inferno. Apesar de construída, a verdade é que a ETAR não funciona, o que agrava o nosso desespero e questiona a nossa capacidade de trabalho e a incompreensão da população. A verdade é que as constantes burocracias foram aumentando a agonia de um rio e da própria população. No dia 31 de agosto de 2020, deveria entrar em funcionamento a última fase de tratamento da ETAR da Reigada, que deveria resolver definitivamente este problema. Infelizmente, isso não aconteceu e o problema persiste com todos os condicionalismos para o rio Ferreira. Todas as diligências efetuadas e a esperança de que a ETAR resolveria a situação foram por água abaixo, um esforço e um sacrifício inglório da população. A esperança de que a nova ETAR resolveria a situação levou o município de Paredes a avançar sob o patrocínio da IAPA com um projeto para a recuperação do rio e das suas margens. Em meados do ano de 2022, o município de Paredes toma conhecimento, aquilo que começava a ser óbvio, a nova ETAR não cumpria as suas funções. É verdade que resultado das reuniões tidas com o município de Passos Ferreira, com o Sr. Presidente, com o Sr. Vice-Presidente da IAPA, atualmente Presidente, o Engenheiro Pimenta Machado, e também com a participação da Junta de Freguesia de Lordelo e do município de Paredes, foram adotados alguns cuidados paliativos para o rio que de forma alguma torna a situação menos gravosa. Nesta data é decidido implementar um sistema de tratamento biológico provisório para minimizar o impacto sobre o rio Ferreira, que está a funcionar, mas que não resolveu definitivamente a questão. A resolução do Conselho de Ministros de 23 de 2024, de 5 de fevereiro, que aprovou o Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030, estabeleceu como intervenção prioritária a estação de tratamento da Reigada. No seguimento deste documento foram abertas as candidaturas e sabemos agora que a Câmara Municipal de Paredes, através da gestora, irá concessionar e avançar com a candidatura e, apesar das dificuldades que têm surgindo, nomeadamente em termos de financiamento, com conhecimento do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e da CCDR, que tem-nos acompanhado e, ultimamente, tem-nos, juntamente com a Câmara Municipal de Paredes, tentado resolver esta questão. Apesar dos problemas sobre a forma, modo e funcionamento da construção da nova ETAR ser alheio ao município de Paredes, não deixaremos de acompanhar esta situação de perto, uma vez que afeta principalmente a nossa população,
Mas será também importante, e aqui deixávamos o nosso apelo ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados, que esta Comissão também dê o seu contributo, nos ajude a resolver definitivamente, ultrapassar estas pequenas pedras que têm surgindo neste caminho. Nós sabemos qual é a solução, sabemos que é uma questão de dinheiro, mas aquilo que se tem passado justifica todo e qualquer euro que seja investido naquelas instalações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vamos passar então agora à ronda pelos partidos. Só aqui um ponto de ordem, não é preciso, mas só para deixar claro também quais são as competências da nossa Comissão. Elas estão plasmadas em regimento e nós temos aqui, sobretudo, três grandes missões. A primeira é esta mesmo de estabelecer um contacto quase direto entre eleitores e eleitos. E é nessa qualidade que nós fazemos uma série de audições e audiências. Depois, como sabem, temos também aqui essa capacidade legislativa de fazer novas leis de acordo com aquilo que aqui é discutido, sobretudo na nossa área de ambiente e energia. E depois um papel fundamental que é de fiscalizar o Governo. Sobretudo, fazer com que cumpram com aquilo que foi prometido anteriormente. E fiquei um pouco por aqui. De todas as formas, creio que o objetivo destas audições serão cumpridos, em primeiro lugar porque os partidos terão a oportunidade depois de fazer aquilo que estiver à sua mercê, desde iniciativas legislativas ou mesmo até perguntas ao Governo, mas o nosso papel está aqui um pouco balizado e também é importante todos nós sabermos onde começam e onde acabam as nossas atribuições. Dito isto, passo a palavra ao Partido Social Democrata, na pessoa do Sr. Deputado Francisco Bolinhas Lopes, alguém que também tem um conhecimento fortíssimo daquele território, porque é um homem de lá. Francisco, Sr. Deputado, 4 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras deputadas e caros deputados, primeiro, antes de tudo, agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras e do Sr. Peço desculpa, de Passos de Ferreira e do Sr. Vereador da Câmara de Paredes. A propósito de um comentário do deputado José Carlos Barbosa, que eu subscrevo, eu queria dizer-vos em tom de graça, porque é verdade, esta é conhecida como a Comissão com o Melhor Ambiente na Assembleia da República. Mérito seguramente dos deputados que a compõem, do Sr. Presidente seguramente, mas também porque, e na linha do que disse o deputado José Carlos Barbosa, os assuntos que aqui habitualmente são tratados, digamos que podem e são muitas vezes colocados acima da política. Este é um desses casos. E, portanto, e apesar do deputado José Carlos Barbosa o ter dito, na pergunta que fez à Sra. Ministra por altura do Orçamento, conseguiu politizá-la um bocadinho. Eu hoje vou tentar não o fazer tanto. E dizer que no final daquilo que será a minha intervenção e as questões que vou colocar, fiquem certos que aquilo que se pede ou que se pretende, e se calhar se eu fosse de Paredes e de Passos de Ferreira diria aquilo que se exige é uma solução. Mas sobre isso já falaram e eu também já lá irei. Uma pequena resenha de que nós estamos aqui hoje depois de ter havido uma audição ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo. Como disse há pouco o Sr. Vereador, deve ser quem sofre o primeiro e o maior impacto deste problema, seguramente, não sendo sequer o território onde está a estar. Depois dessa audição, os deputados do PSD fizeram uma pergunta à Sra. Ministra do Ambiente. A Sra. Ministra do Ambiente deu-nos resposta apontando para o aviso aberto em agosto de 2024, que já se falou. Na audição à Sra. Ministra por altura do Orçamento, 3 partidos, PS, PSD e Chega, colocaram a mesma questão à Sra. Ministra. Estamos aqui hoje a requerimento do Partido Socialista e, de seguida, vamos ter aqui o Sr. Presidente da APA por requerimento do PSD. A questão, 32 anos depois da ETAR ter sido construída, não cumpre a sua função primordial. Lê-se em várias notícias que é praticado um crime ambiental naquela zona. Como disse o Sr. Presidente, eu conheço, eu já lá estive, aliás, curiosamente, até já lá estive com o atual Primeiro-Ministro, e de facto aquilo é um sítio que não o mínimo que direi é que não é recomendável.
Mas falou-se aqui muito de investimento e de custos e da necessidade de dinheiro para construir. Só que nós em 2020 investimos lá 5 milhões de euros e, segundo consta, passamos de uma eficácia de 50% para 20%. Ora, sabendo que o Sr. Presidente da Câmara anunciou e terá posto em prática uma ação judicial, eu acho que fez bem porque, por si só, o investimento e a redução para 40% de eficácia da ETAR já merecem que se trate o assunto com urgência e que se responsabilize alguém. Porque, no final das contas, é a saúde pública que está em risco. O Sr. Vereador fez uma descrição interessante e detalhada do que se passa ali à volta e daquilo que os paradenses perdem, mas há aqui questões de saúde pública objetivas e, repito, basta visitar. Tinha aqui uma nota de que o Sr. Presidente da Câmara de Passos de Ferreira anunciou que o investimento necessário agora seria à volta de 20 milhões de euros e a CCDR abriu um aviso. Eu queria frisar, porque nunca será demais para quem possa mais tarde ouvir o que aqui está a ser dito. Nesse aviso, a ETAR da Reigada é adjetivada como um passivo ambiental grave. Eu colocava-lhe algumas questões e a primeira tem a ver com algo que comentava há pouco. Porque... Eu peço só que acelere um bocadinho. Sim. Se já está em condições a concessionária Câmara Municipal de Passos de Ferreira para se candidatarem ao aviso aberto em agosto de 24, falou dos problemas burocráticos que existem, mas a questão mantém-se. Perguntava-lhe como é que classificaria o acompanhamento da APA em todo este processo e não resisto a perguntar-lhe se confirma que está inscrito nos manuais do 5º ano de Ciências da Natureza, porque eu li isto, é tarde arraigada como mau exemplo de práticas ambientais. Ao Sr. Vereador da Câmara Municipal de Paredes não lhe vou perguntar nada, vou-lhe só deixar a nossa solidariedade pela situação terrível que tem, sem ter culpa alguma. E agradeço novamente a presença a ambos. Obrigado, Sr. Deputado. Excedeu um pouco, mas nós também estamos aqui com alguma margem e, portanto, este acréscimo será replicado a todos os outros partidos se tiverem necessidade de o fazer. E, portanto, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, em nome do Partido Socialista, a palavra é sua. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara de Passos Ferreira, Humberto Brito, Sr. Vereador Francisco Leal, muito mais uma vez, obrigado por terem cá vindo. Como é óbvio, percebemos nas vossas intervenções que estamos perante, e quem conhece o caso, estamos perante um dos maiores problemas ambientais do país e, como disse na minha intervenção inicial, longe de mim querer politizar, porque é um problema das pessoas. E nós também estamos aqui para resolver, podemos ter divergências políticas em várias áreas, mas nesta área, na área do ambiente, normalmente não temos grandes divergências, uma vez que é um problema ambiental que queremos ver resolvido. Também queria dizer que, só uma pequena parte, é que realmente fiz uma pergunta mais dura ao Sr. Secretário do Ambiente e à Sra. Ministra, porque para aquilo que eu percebia, eles só tiveram tempo durante alguns meses para reunir com os companheiros de partida, não tiveram tempo para reunir com os Presidentes de Câmara. E pergunto, e aproveito esta frase para perguntar ao Sr. Presidente de Câmara de Passos Ferreira e ao Sr. Vereador se tem reunido com o Sr. Secretário de Estado, em que ponto é que estão as reuniões. Esta seria a primeira pergunta. Depois, para aquilo que percebemos, a ETAR foi construída em 92 e chegámos a 2013, tínhamos um problema grave. Tínhamos vários problemas graves, ela não tinha capacidade para resolver e é normal, né? Ela em 92 tinha muito menos pessoas ligadas à rede, à medida que as pessoas vão se ligando, vai exigindo mais capacidade da ETAR e chega a um ponto que a ETAR deixa de ter capacidade. O que é certo é que percebemos que entre 2015 e 2020 o Governo tentou resolver o problema com um investimento de cerca de 5 milhões de euros. E o problema não ficou resolvido. Como é óbvio, eu já disse aqui que um Presidente de Câmara não é especialista em ETARs. O Presidente de Câmara contrata um conjunto de consultores e de projetistas e depois lança a empreitada e será adjudicada a quem tem capacidade para fazê-lo, confia nas pessoas, confia nos técnicos e por isso pergunto ao Sr. Presidente da Câmara, foram investidos cerca de 5 milhões. O que é que a Câmara fez? Não é? O que é certo é que a ETAR não funciona, foi apresentada uma queixa, não foi, em que ponto de situação está essa queixa? O que é que pretende a Câmara com essa queixa? Porque há muito dinheiro público investido e também é importante que as pessoas percebam o que é que está a acontecer. Depois,
Será o Governo, percebendo que havia um problema que depois de um investimento de 5 milhões de euros a ETAR não funcionou, criou-se ali uma ETAR transitória, provisória, que está a tentar resolver o problema, mas não resolve, e na resolução do Conselho de Ministros de 23 de 2024 foi definida como, no PENSARTE 2030, como um projeto prioritário. Aquilo que lhe pergunto é que o valor para a obra, o valor do aviso, se o valor do aviso é suficiente para fazer a obra, qual é a perspectiva, se já falou com os projetistas, se o dinheiro chega. Já percebemos que há aqui um problema de timings, que há riscos, e isso também era importante explicar melhor, há riscos devido aos timings estar bastante apertados, de ir ao Tribunal de Contas, não conseguimos lançar a obra, até nem conseguimos, não conseguirmos mesmo lançar o concurso até, não é? Portanto, era importante perceber o que é que está em causa, que as pessoas também percebam o que é que está em causa. E depois também, esta é uma pergunta mais ideológica, mas é uma pergunta que muitos portugueses querem ver ser respondida, que é, nós durante décadas concessionámos as águas a privados. E chegámos a um momento que percebemos que, ou seja, há câmaras que continuam com o SEMAS, há outras que concessionaram, e chegámos a um momento que há aqui uma zona cinzenta, que é a zona cinzenta de 2013, 2014, em que depois daquilo estar concessionado há vários anos, a ETAR não funciona, a Câmara não é responsável pelo tratamento das águas residuais, quem é responsável é a concessionária, uma vez que a Câmara entregou o bolo completo, mas a Câmara ficou com, digamos, com a responsabilidade nas mãos, porque a ETAR não resolve o problema, a concessionária também não resolve o problema, e ficamos aqui na dúvida quem é que faz o investimento. E era importante perceber como é que no contrato de concessão ficou estipulado quem é que faz o tratamento, se é a Câmara, se é a concessionária. Aquilo que percebemos é que durante alguns anos, para acabar, Sr. Presidente, durante alguns anos as concessionárias tinham dificuldades em concorrer a fundos públicos, e a lei foi alterada para que as concessionárias possam concorrer para fazer as ETARs, porque senão percebemos que se elas não concorrerem, depois o valor de investimento será colocado nas taxas a pagar pelo consumidor final. Por isso pergunto-lhe sobre essa zona cinzenta, qual é a sua opinião sobre essa zona cinzenta, de quem constrói e quem não constrói, quem é que tem responsabilidade e quem é que não tem responsabilidade, e pergunto-lhe qual é a ponta de situação e como é que o Sr. Presidente de Câmara tem reunido com o Governo, e se o Governo também tem definido esta ETAR como prioritária. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Raul Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, excelentíssimos senhores Presidente da Câmara de Passos Ferreira e Sr. Vereador da Câmara de Paredes. Antes de mais, agradecer a vossa presença e o contributo que trazem para esta audição. A situação do Rio Ferreira, e estamos a falar de um crime ambiental, é uma manifestação clara da inércia administrativa e da negligência governativa na gestão ambiental. A poluição persiste e as falhas gritantes na ETAR da Regada refletem anos de menosprezo e de falta de soluções concretas para um problema que impacta a biodiversidade e a saúde pública e a qualidade de vida das populações locais. Sabemos que foram realizadas obras na ETAR da Regada com promessas de melhoria, mas esses resultados foram decepcionantes. O sistema continua a falhar no cumprimento das normas ambientais e a permitir descargas poluentes no rio. Além disso, sabemos que a própria APA já havia feito queixas em 2023, mas nada parece ter mudado, antes bem pelo contrário. E sendo assim, gostaria de fazer algumas perguntas concretas e perguntas diretas. Como é que justificam que, após as obras realizadas, a ETAR continua a não cumprir os padrões exigidos? Que medidas imediatas estão a ser implementadas para garantir que as descargas poluentes sejam travadas? A nova concessionária terá condições reais de reverter esta situação ou será apenas mais uma solução de papel? Que colaboração existe entre os municípios e a APA e o Governo para assegurar que seja um plano integrado e eficaz? Que garantias podem dar às populações de que esta situação terá uma resolução definitiva e não será mais um adiamento? E como vão assegurar que os fundos destinados à gestão da ETAR serão bem aplicados pela nova concessionária? Excelentíssimos senhores, a poluição do Rio Ferreira não é apenas um problema ambiental, é também um reflexo de como a ausência de coordenação entre entidades leva a consequências desastrosas.
As populações locais têm sido profundamente penalizadas por uma situação que exige uma resposta clara e ações concretas. Reiteramos que não basta apenas apontar o dedo, é necessário que todos os intervenientes, incluindo os municípios, assumam responsabilidades e apresentem soluções imediatas. Exigimos um compromisso firme para resolver o problema e garantir que situações como estas não se voltem a repetir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora à intervenção. O Sr. Deputado Miguel Arruda, eu tenho aqui indicação de que só no caso de uma segunda ronda é que o Sr. Deputado podia ter, por parte dos serviços, vamos aguardar por uma próxima oportunidade. Então passamos agora a palavra para a intervenção final do Sr. Presidente da Câmara de Passos Ferreira e depois do Sr. Vereador. Muito bem. Eu sei que foram muitas as questões que me colocaram, algumas delas são repetidas, mas de alguma forma procurar responder de forma também muito sintética e sumária àquilo que me foi perguntado. Relativamente ao Sr. Deputado do PSD, dizer-lhe que relativamente à questão do manual escolar do 5º ano que fala sobre a terra da regada, eu desconheço o autor, quais são as suas ligações partidárias, por isso não sei qual foi o objetivo, mas sei eu que o problema da ETAR que não funciona não é o único em Portugal. Aliás, como sabe, há 7 na região norte e há muito mais ETARs no país que não funcionam e que certamente merecem a mesma preocupação ou representam mais práticas ambientais. Mas isto não é isso que está aqui certamente a ser discutido e aquilo que é o compromisso da Câmara Municipal, tal como eu tive a oportunidade de dizer, foi quando chegamos à Câmara, em 2013, este problema já existia. Aliás, lembro-me uma situação caricata do antigo Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, em 2009, e despejar peixes mortos à frente da Câmara. E eu não era Presidente de Câmara. E já aqui disse quem é que era Presidente de Câmara, quem é que tinha estado lá esses anos todos, e também disse que de 2004 até 2013 foram feitas um conjunto de ligações para uma ETAR que não tinha capacidade, nem sequer estava prevista no âmbito do contrato de concessão a sua ampliação, remodelação ou quer que seja. Por isso foi, desde logo, um passivo também encapotado, mas foi um passivo que eu tive que herdar e tive que resolver e quis, desde a primeira hora, como disse, resolvê-lo da melhor forma. E dizer aqui, porque também foi perguntado pelo Chega, o trabalho da APA, eu tenho que elogiar muito o trabalho do engenheiro Pimenta Machado, presidente da APA, pela sua proatividade neste processo, procurando ligar todas as entidades. Houve efetivamente, como está a haver, um trabalho de coordenação entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Passos Ferreira, a Câmara Municipal de Paredes e a Junta de Freguesia de Lordelo. Aliás, nos últimos tempos participo em todas as reuniões que nós temos tido, porque neste é um processo aberto a todos, como sempre foi, procurando resolver um problema que temos em mãos. E as condições para avançar, é isso que lhe disse, o próprio aviso não é claro, a intenção é que de facto seja a concessionária que recebe o dinheiro dos munícipes, são eles que se cobram as taxas de saneamento à população, que sejam eles também a fazer este investimento, porque a responsabilidade deles, no âmbito de uma concessão que foi feita, ainda eu antes de eu entrar na Câmara Municipal e o Partido Socialista. Relativamente ao Sr. Deputado Zé Carlos, dizer-lhe, de facto, ETAR não funciona e nós avançamos com o processo judicial. Quem é uma pessoa de bem e quem tem experiência da vida, todos nós já passamos por uma circunstância em que adquirimos um bem ou um serviço e aquilo não funciona. E aquilo que nós temos que fazer é processar, ou primeiro é exigir que seja reparado ou requalificado. E nós fizemos. Demos tempo para o projetista, para o empreiteiro e para quem vendeu a tecnologia para que pusesse o sistema a funcionar. Não puseram, avançamos para tribunal. Diria que é o que se faz no Estado de Direito, não podemos usar o recurso não é possível ser pela força, não é? Quer dizer, tem que ser através dos tribunais. É aí que nós estamos a discutir, a exigir, como eu disse, aliás, são vários pedidos, aqui o Dr. Noel, que sabe que são 10 páginas de pedidos, onde um deles é a devolução do dinheiro que lá foi gasto e também o pagamento das indemnizações decorrentes do facto de não tratar convenientemente as águas residuais. Ou seja, há também aqui uma responsabilidade ambiental que nós queremos que seja ressarcida a quem de direito,
por forma a que aqui a culpa não morra solteira, e o município disse se tivesse algum compromisso ou se sentisse de mãos atadas, mas não sente-se totalmente livre para poder exigir responsabilidades judiciais a todos aqueles que participaram neste processo. Dito isto, nós aguardamos que o processo se desenrole. Agora, deixa-me dizer aqui, fiquei muito preocupado porque eu tive buscas, eu e o meu vice-presidente, em casa e na Câmara Municipal, por causa deste processo, e o crime é de poluição, Benjamin, com buscas em casa, não sei o que é que foram lá fazer a minha casa, também não encontraram nada, é verdade, mas, lamentavelmente, por um cartaz que o PSD local pôs, segundo palavras do Sr. Procurador, dizendo, um cartaz do PSD, dizendo que nós fizemos desaparecer 5 milhões. Ora, isto é inadmissível. Isto é inadmissível. Aliás, ainda ontem na reunião de Câmara tive a oportunidade de entregar ao Sr. Vereador do PSD todas as faturas, todos os comprovativos de pagamento, porque ela anda a dizer que nós fizemos desaparecer 5 milhões de euros e da próxima vez, claramente, terei que avançar com uma ação judicial, porque está em causa o meu bom nome e também dos colaboradores da Câmara Municipal. Não é só o meu, nem do Executivo do Partido Socialista, são de todos os colaboradores da Câmara Municipal que trabalharam neste processo, e é inadmissível que alguém insinue sequer que nós fizemos desaparecer dinheiro ou que desbaratamos dinheiro. Não. As questões são tratadas de forma digna e séria e, por isso, no Tribunal apuraremos estas responsabilidades. Relativamente à questão da concessão, eu disse aqui também, quando nós entramos em funções, uma das primeiras prendas que eu tive, logo em 2000, no final do ano, foi um pedido de reequilíbrio económico-financeiro de 101 milhões de euros de água e de saneamento. Bem, numa Câmara que já tinha imensas dificuldades, por força de um contrato de concessão que tinha vários critérios que eram inatingíveis, tinha previsto uma população de 84 mil habitantes, quando Paços de Ferreira tem 56 mil, tinha uma TIR prevista de 10,61, enfim, costumo dizer quem é que não gostaria de ter uma taxa de rentabilidade dessa dimensão, que tinha um consumo médio de água por habitante de 130 litros, quando a média nacional é à volta dos 90, que para além das taxas de ligação à rede, que rondavam por habitação unifamiliar 2.500 euros, era isso que era exigido à população. Tudo isso não foi cumprido e a concessionária foi ao município apresentar-nos uma conta de 100 milhões de euros. Uma conta a que se somava também um problema ambiental, nomeadamente uma hectare que não funcionava. Isto, de facto, era um problema enorme, enormíssimo, era dantesco, e nós fomos procurando resolver todos estes processos. Como disse, fomos ao governo, primeiro governo do PSD-CDS, fomos ao governo depois do Partido Socialista, pedi para nos ajudarem a resolver isto com financiamento. Eu, de facto, não tenho conhecimento, e aquilo que nos disseram que 5 milhões de euros era suficiente, eu tive dúvidas, mas como não tenho conhecimentos da área, não sou engenheiro, muito menos desta área hidráulica, foi pedir, como aqui foi dito, foi pedir projetos externamente ao município, disseram-nos que sim, com 5 milhões de euros era capaz de reabilitar. Eu hoje sei que 5 milhões de euros é insuficiente. E já disse isto também várias vezes, é que me querer fazer uma casa, hoje, querer construir uma casa e dar 50 mil euros. É impossível, não é possível. Sei hoje, não era possível, com 5 milhões de euros não é possível reabilitar a hectare de Paços de Ferreira. Mas, e por isso é que ficou já dito, nós nem vamos reabilitar aquela hectare. Ponto assente. Tem que ser construída uma hectare de raiz. E também digo isto aqui aos seus deputados, eu não sei se ela vai funcionar, quer dizer, vai ser contratado um projetista, vai ser lançado um concurso público internacional, vai ser aplicada lá uma tecnologia, e depois eu não sei se efetivamente ela vai funcionar. Espero que sim, e trataremos também de ter uma equipa de fiscalização, mas a responsabilidade final é de quem constrói. Certamente é uma responsabilidade, pode haver sempre uma responsabilidade política, mas nunca será técnica no caso do município. Nós teremos o cuidado de contratar, e este é aquilo que me foi dito, é que no espaço das hectares é um mundo pequeno, ou seja, os técnicos que dominam hectares é um mercado pequeno, não há muita gente em Portugal. Nós falamos com um dos maiores conhecedores desta área, o professor Saldanha Matos, para nos ajudar. Temos o engenheiro Pedro Pobre, também uma sumidade nesta área. Procuramos ter os melhores técnicos em Portugal para ajudarem, de facto, a resolver este problema. O crime ambiental existe, mas não existe por inércia do município, Sr. Deputado Raul Melo. E nós tudo fizemos, como eu já aqui disse, de forma repetida, e quem está na vida local sabe que nós queremos fazer tudo e fazer tudo bem e rápido. Essa é a vontade de qualquer Presidente de Câmara, qualquer Presidente de Junta, qualquer eleito autárquico. É resolver problemas e fazê-lo bem,
E esse foi também o nosso propósito, sempre, desde que assumimos funções, apesar de todos os condicionamentos e constrangimentos, nomeadamente de natureza financeira, mas foi procurar resolver este problema. E é assim que nós, conjuntamente com o apoio da APA, avançamos para a instalação de um sistema provisório, obrigamos a concessionária, e o município obrigou a concessionária a instalar um sistema provisório, os CAFs, para fazer um tratamento provisório que cumpre, nos mínimos, os critérios legais. Não trata definitivamente, é verdade, mas a situação hoje não é a mesma que era antigamente, nem em termos de maus cheiros, nem em termos daquilo que é água que é colocada no rio. Aliás, estes últimos o último verão, não houve queixas substanciais por parte da população de Lordelo. Nós sabemos que aquilo não é o sistema definitivo e não é mesmo, ou seja, resolve transitoriamente, mas de alguma forma mitiga o problema que está lá instalado. E este também não é um problema que se resolve no estalar dos dedos. Por muita vontade que eu tenha, é um problema técnico, é um problema que exige estudos, exige concursos, nomeadamente concursos internacionais, exige financiamento, exige garantia de financiamento. O município de Passos Ferreira saiu do Fundo de Apoio Municipal, mas não pode se endividar outra vez não tem milhares de euros para poder lá dispensar. É preciso também o apoio, quer da CCDR, a CCDR já falou no overbooking, está-se a lançar um aviso, mas já está a falar de um overbooking que vai vir para poder financiar a hectare. Isto preocupa-me manifestamente, isto preocupa muito. Aliás, a CCDR e o seu secretário de Estado preocupa muito que já esteja a falar nisto quando está a iniciar um processo. Quando nós sabemos que estão 7 hectares a ser construídas, e se Passos Ferreira consumir metade desse valor, não há dinheiro para as demais. E eu não sei como é que isto se resolve. E há coisas, de facto, o dinheiro não resolve os problemas. Mas, neste caso, é preciso dinheiro para resolver este problema, porque é uma área muito técnica, muito específica e nessa medida, creio que estamos a fazer o caminho certo. Mas quisemos fazer um concurso com prévia qualificação dos concorrentes para só ir a jogo, para só se poder concorrer quem tiver experiência na construção das hectares. Isto era, de facto, logo um critério que afastaria qualquer outra empresa que quisesse construir hectare, não? Teria que haver aqui este critério de especialização, e também são poucas as empresas que têm estas condições, quer em Portugal, quer no estrangeiro, mas também quisemos fazê-lo. E por isso nós estamos a trabalhar, e digo isto, estamos a trabalhar de forma muito determinada para que o problema se resolva, englobando a Junta de Freguesia de Lordelo e a Câmara Municipal de Paredes. Este é o meu compromisso, apesar de estar a terminar o meu mandato. Entre muitos problemas que resolvemos o problema da concessão há um mês atrás, dos 100 milhões de euros, nós resolvemos um problema que andava lá há muitos anos, está resolvido temos a hectare para resolver, e eu acredito que com o empenho e a determinação e o apoio do Governo, que é fundamental, se o Governo não apoiar nesta resolução com o financiamento, nós não veremos este problema resolvido, porque se não houver financiamento, há subfinanciamento. Havendo subfinanciamento, não há dinheiro para construir a hectare e continuaremos aqui todos neste problema. Agora, acredito que todos estamos imbuídos do mesmo espírito, que é um assunto que tem que ser tratado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Para também uma intervenção final, dou a palavra ao Sr. Vereador Francisco Leal, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também uns breves comentários. O primeiro, em relação às competências desta comissão que o Sr. Presidente referiu. E dizer-lhe que esse contacto direto que esta Comissão tem e estes deputados têm é para nós importante. O município de Paredes não pode fazer mais do que exercer estas pressões, digamos assim, no bom sentido, no sentido de resolver esta questão que nos é alheia, mas que nos afeta diretamente. E por isso, quando fazemos este apelo, é nessa qualidade, neste contacto direto que sabemos que os senhores deputados têm e que esta Comissão pode ter, na necessidade também, na capacidade legislativa dos senhores deputados, portanto, ou seja, o apelo que deixamos a extravasa um bocadinho as competências desta Comissão, não esquecendo que ela é formada por deputados da Assembleia da República e, como tal, com essas competências e sensibilizar-nos para esta necessidade. E esta necessidade vai também no sentido de ultrapassarmos aquilo que são as burocracias, que há bocadinho o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Passos Ferreira referia, que temos sentido, referiu que o dinheiro não resolve, aqui neste caso resolve, ou pelo menos é a solução que nós temos, é a forma de o resolver.
E aquilo que temos tido nas últimas reuniões, e também respondendo também àquilo que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa nos referiu, é verdade que temos tido reuniões, tivemos em dezembro reuniões com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que nos levantou estas questões, que foram debatidas estas preocupações do município de Paredes, juntamente com a CCDR, e, portanto, a nós o que nos custa é vermos que há uma solução, vermos que ela pode ser implementada, mas corrermos o risco de continuarmos a ser sacrificados por algo que nos é completamente alheio e vermos uma população a não poder usufruir, a não poder viver naquilo que deveria ser um direito fundamental, que é viver em segurança e com boas condições, e nomeadamente com condições também que não afetem a saúde pública. Dizer-vos que preocupa-nos aqui, naturalmente, estes problemas que vão surgindo à Câmara Municipal de Passos Ferreira, não é ela que tem que resolver estes problemas com a concessionária. Sabemos que estas concessões, e nomeadamente o tratamento de águas residuais, é um problema que se vai agravando à medida que as concessões vão acabando, porque as concessionárias deixam de fazer os investimentos que são necessários. Isso obrigou, inclusive, a Câmara Municipal de Paredes a ter que fazer o resgate da concessão de água e saneamento, uma vez que a concessionária deixou de cumprir e tínhamos freguesias do Sul do Concelho completamente sem saneamento, portanto, tivemos que optar, tivemos que assumir essa responsabilidade e, portanto, é deixar-vos aqui este apelo, que é de colaborarem, de nos ajudarem, de terem e também vos fazer sentir o poder que vocês têm, ainda que aqui e acolá de forma diferente, mas o poder que têm de poder resolver esta questão, porque isto resolve-se permitindo que se faça uma ETAR. O modo e funcionamento, como vos disse há bocadinho, é completamente alheio ao município. Nós estamos empenhados a que isto se resolva. Naturalmente temos tido sempre a colaboração, e isto aqui também de referência ao Engenheiro Pimenta Machado, porque tem sido uma parte interessada e interventiva neste processo. Aliás, quando se lançou este procedimento da antiga ETAR, que deveria estar em funcionamento, avançamos logo e ele colaborou com o município de Paredes na recuperação, através de um projeto, de uma candidatura para a recuperação das margens, que está implementada e, portanto, quer cerca de 1.800.000 que podem desaparecer se não resolvermos rapidamente esta questão. E, por isso, deixar-vos aqui e deixar aqui aos senhores deputados, mais do que à Comissão, e pelo menos deixar aqui o apelo que os elementos da Comissão façam um apelo junto dos deputados que compõem a Comissão, para, juntamente na Assembleia da República, desenvolverem todos os esforços para que, efetivamente, consigamos ultrapassar esta situação definitivamente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Damos assim por terminada a nossa audição. Só a título de informação, dizer, quer ao Sr. Presidente, quer ao Sr. Vereador, que este assunto, de facto, começou com uma audiência ao Sr. Presidente da Junta, estivemos agora aqui os dois Presidentes de Câmara, em representação, e de seguida, precisamente, vamos estar aqui a ouvir o Sr. Engenheiro Pimenta Machado, que, entretanto, também assumiu essas funções de Presidente da Agência de Proteção do Ambiente, e, portanto, estamos aqui a tentar fazer a quadratura do círculo, na certeza que depois cabe aos partidos que cá estão, de tomarem as iniciativas legislativas que bem entenderem, e de fazerem as perguntas e as formas de pressão que bem entender. Mas, muito obrigado, e espero que tenham uma viagem de retorno em paz e tranquilidade. Muito obrigado. Nós, um pequeno intervalo, meio-dia e 10, estamos aqui para continuar com a nossa reunião.